nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Incline a sua cabeça, reze num tempo de silêncio, pedindo o Divino Espírito Santo para que dê a você o auxílio necessário para compreender essa palavra e hoje sermos transformados por ela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, essas datas comemorativas, elas têm um papel importante na vida e na sociedade, mas elas também, muitas das vezes, elas tocam em muitas feridas, porque não é todo mundo que tem uma experiência boa de pai, não é todo mundo que tem uma experiência boa de ter recebido um pai na vida, ou não tenha consciência de não ter dado conta de ser pai como Deus queria, ou como ao menos humanamente poderia ser melhor. Então essas datas, elas podem fatalmente se tornarem ocasiões mais de sofrimento do que de celebração para muitos. Quem trabalha na educação sabe
o drama e o desafio que é tratar esses temas na escola, por exemplo. No mundo, nas estatísticas desta semana, mais de 5 milhões de crianças todos os anos no Brasil são registradas no registro sem o nome do pai, só da mãe. 5 milhões nós podemos considerar praticamente a população de vida útil de Goiás, um estado inteiro de órfãos de pai. Então o tema não é tão simples. Portanto, nós precisamos ter essa palavra, geralmente, hoje menos, por causa do meu estilo, mas geralmente quando a gente chega numa paróquia, chega essas datas, o povo diz, que homenagem a gente vai fazer para as mães? Umas leituras como essas de hoje, alguém pergunta, que homenagem a gente vai fazer na igreja, na missa para os pais? E eu digo, se essa palavra aqui não servir para você como o mais precioso dom de Deus, te presenteando com a graça dele, com a mão estendida dele para você, pai, para te ajudar a ser pai, eu não entendo mais nada de sentido na vida. Então, quem ainda saía daqui carente, achando que precisaria ganhar algum bagulho ou algum mimo, seja porque não teve pai, ou seja porque é um bom pai, não acolheu a palavra que é, repito, o mais eloquente dos dons entregues pelo Senhor hoje, estendendo a mão para nós e dizendo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Seja você o melhor pai do mundo, seja você o pior pai do mundo, seja você aquele que nem pai teve. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Amém? Então, com essa máxima, iniciemos o texto do Evangelho, número 11 do seu folheto, capítulo 14 de Mateus, versículos 22 a 33. É a estreita continuação de domingo passado que teve o Evangelho da multiplicação dos pães. Terminou domingo passado, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que recolhessem as sobras, eles recolheram 12 cestos, lembram? De tudo que sobraram. E o evangelista falava que eram mais ou menos 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E o texto hoje vem assim. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, leiam, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Duas despedidas que Jesus faz. Manda os discípulos ir embora e depois se ocupa em despedir as multidões. Esta é a terceira vez que Jesus tenta ficar sozinho num lugar a sós para rezar. Ele já fez no começo do capítulo 13 de Mateus. Bem de manhã, ele vai para as margens do mar da Galileia e senta-se na margem do mar para ficar sozinho. A multidão vem. Domingo passado, ele entra no barco e vai para o outro lado. Chega lá, a multidão correu a pé, chegou antes dele. Lembra? E agora, ele não deixa mais... A tradução para os estudiosos que dominam a língua original do Evangelho grego, diz... Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. O verbo mandou é melhor, obrigou os discípulos a saírem. Jesus quer sustar bruscamente o entusiasmo dos discípulos e caprichosamente ele quer olhar no olho de cada um que faz parte da multidão e quer encerrar um tipo de expectativa da multidão. A multidão, domingo passado, comeu pão e peixe, sentado na grama, sem pagar nada, não foi? O Evangelho de Mateus conta de forma diferente o que João acentua dando um detalhe. João diz assim... no capítulo 6 de João, versículo 15, que não está aí no seu texto, mas eu trouxe. Depois da multiplicação dos pães, vendo Jesus que
as pessoas se articulavam e vinham na direção dele para arrebatá-lo e levá-lo para Jerusalém para fazê-lo rei, de novo ele se refugiou, retirou-se às escondidas para a montanha. Então, Jesus está querendo romper com duas expectativas. A multidão que ganhou pão e peixe sem pagar, sem trabalhar, sem pescar, queria fazer Jesus rei. Porque é bom ganhar as coisas prontas, não é? É bom ganhar. Mas assentar a vida nisso e não querer batalhar mais é perder o sentido da vida, não é? Jesus não quer dar para nós esse tipo de percepção e de esvaziamento para o sentido da nossa vida. Bruscamente ele diz: moçada, sai daqui, vamos para o outro lado do mar. E para a multidão, olho no olho, ele diz: moçada, vocês estão esperando de mim o que eu não me proponho a ser. Não se frustrem depois de ficar 1 ano, 10 anos, 30 anos na igreja, na barca, vivendo na comunidade, e depois saiam machucados e feridos, porque o que você sonhava, Deus não realizou. Jesus está dizendo para mim e para você: eu não me proponho a ser para você o que você está procurando. O que eu tenho para te dar é muito mais do que o que você procura. Agora você tem que compreender o que eu tenho para te dar. E aí vem o texto, vamos lá? Versículo 23. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. Jesus vai rezar, vai encontrar a face de Deus Pai. Jesus despede a multidão e sobe sozinho ao monte. Há uma forma de ascese, de disciplina espiritual para aquela pessoa que descobre que ela só irá progredir na vida se ela cultivar um tempo de solidão na oração sozinha com o Deus Altíssimo. Para isso acontecer, é preciso ter coragem de romper com o ativismo, é preciso desligar-se, é preciso que o padre, o diácono, a religiosa, os colaboradores da igreja, quando vêm para a missa, quando param para rezar todos os domingos a Santa Missa, tenhamos coragem de despedir a multidão. Quem vem para a missa e não dá conta de despedir a multidão, vai acabar se afundando quando o vento chegar. Tem gente que passa e justifica ficar vários domingos sem ir para a missa, porque todas as vezes que ela tenta vir para a missa, acontece alguma coisa e ela diz: tem sempre apelos da multidão. Meu filho, meu genro, minha nora, meus netos, meus irmãos, meus vizinhos, meus amigos. A pessoa está sempre com uma multidão de... Hoje, com o advento da tela do celular, não é? A um toque, você abre lá um monte de mensagem de gente apelando e dizendo: ajuda nisso, faça isso, vamos fazer isso, vamos comer isso, vamos beber aquilo, vamos conviver, vamos encontrar, vamos. E você nunca sobe o monte, não fica a sós com Deus, e não entende porque você é tão boazinha, tão bonzinho para tanta gente, mas sua vida está afundando, exatamente porque você não tem discernimento, que para ajudar quem você ajuda, você só terá a reserva necessária para ajudar, se você cultivar uma relação íntima, de intimidade e de recolher essa reserva de Deus mesmo. Amém? 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 Entendeu? Pode reagir, entendeu? Isso aqui para você que é pai, Dia dos Pais, mãe, esposo, esposa. Despede a multidão significa dispõe aquela liberdade interior também, a emoção,
o pensamento, as multidões de ideias, de sentimentos e de emoções que perpassam na cabeça na hora da palavra, na hora da homilia, na hora da oração. Quem não despede a multidão, não reza e se afoga e se sufoca nos problemas da vida. Comece a permitir e justificar que é porque a multidão te chama de preocupação, de necessidades dos outros ou suas mesmos, que se justifica não rezar, não ir à missa, não entrar na barca todos os domingos. Vamos mergulhar mais? Vai começar a pesar, tá bom? Vocês pais vão dizer, isso é homenagem? Vamos lá? Versículo 24. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. O mar da Galileia tem cerca de 12 quilômetros de largura, 21 de comprimento, dependendo da estação do ano, para mais ou para menos. Pelas 3 horas da manhã, leiam. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Pelas 3 horas da manhã. O que significa isso? A hora das angústias mais profundas e da solidão mais profunda. Que você que está passando por dificuldades na vida, acorda, mas está todo mundo desligado. Só você com você, mais ninguém. 3 horas da manhã é a hora da aflição. Para quem precisa trabalhar, levantar e trabalhar, e gosta de levantar e trabalhar, pensa, nossa, eu estou tão cansado, só falta 2 horas e pouco, 3 horas para eu ter que ir para o batente, e eu preciso aproveitar e dormir bem. Passou rápido demais a noite. O que tem um ordenamento na vida fica insatisfeito porque precisa da noite. O angustiado, o que tem uma vida fútil e olha para a noite e acha a noite um horror, diz, mas que coisa, ainda falta 3 horas para esse tormento de noite acabar. Eu doido para sair dessa aflição, para resolver os problemas, para ir ao encontro, para resolver, para falar, para ver, para chegar no trabalho, não é para chamar o filho, As 3 horas é chamada na espiritualidade de a hora da solidão mais profunda, da alma. Jesus vem andando sobre o mar. Versículo 26. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Leia, e gritaram de medo. Quem não para rezar e faz da noite apenas um tempo para descansar ou para ficar na tela do celular, das redes sociais, quem não faz da noite uma possibilidade de encontro com o sentido mais profundo da vida, na oração e consigo mesmo, num sono restaurador, no cuidado com a saúde e uma disciplina de desligar e despedir as multidões e desligar e restaurar suas forças, quem não sabe fazer isso, mesmo quando Deus está vindo ao seu encontro, não sabe discernir entre Deus e um fantasma. Na verdade, confunde Deus, bem e mal faz o mesmo barulho. Não é forte isso? Quem não aprende a fazer da noite o tempo para si. Nós vivemos na sociedade da noite que virou dia e do dia que para muitos virou noite. Uma inversão da falsa liberdade que a noite dá. Psicologicamente, a sensação de que a noite toda é para mim. Existem bons estudos em comportamento, eu acompanho algumas pessoas nisso, que tem muita dificuldade de ficar lúcido durante o dia e consegue tranquilamente passar uma noite inteira ouvindo música, vendo futilidade, porque ela tem a sensação de que a noite é toda para ela é o centro do cosmo, e é preciso deixar de ser centro, é preciso desligar.
É preciso despedir as multidões externas, mas também as multidões internas. Desligar, para dar conta de discernir o que é presença de Deus, o que é tempestade, o que são os fenômenos que ultrapassam o fenômeno da presença de Deus ou o fenômeno da natureza, como o fantasma. Quando os discípulos gritam de medo, ficam apavorados, Jesus também reage no meio da escuridão. Versículo 27, reage a igreja: eu quero que você saia dessa masmorra da sua madrugada, do soninho do dia dos pais que chapou no comidão da família. Não deixe esse peso das calorias do almoço do dia dos pais ser mais forte em você agora do que o entusiasmo do encontro com o Senhor. Amém? Amém. Pegue lá o texto, versículo 27. Quando eles gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. 3 palavras de comando extraordinárias para a espiritualidade cristã. Primeiro, eles estão sob o domínio de uma ventania, de uma tempestade. O vento agita a barca, as ondas ameaçam afundar a barca. Jesus não fala com a tempestade, não fala com outra coisa, senão com eles, chamando o que eles podem ter de reserva. Onde? Onde que mora a coragem? Onde mora a coragem? Quando Jesus diz, coragem, esse trem que a gente chama de coragem, é algo que mora onde? Que está onde? Guardado onde? Aqui dentro de você. Preste atenção, a tempestade é enfrentada. Jesus não deu nada para os discípulos. Ele não diz, eu lhes mando uma tempestade de uma força sobrenatural para enfrentar a tempestade, a coragem. Ele diz apenas, se recordem que dentro de vocês tem uma reserva de coisas que eu já dei a vocês. Coragem. Quer dizer, acesse a sua interioridade. Não culpe o capeta, as almas dos defuntos que já morreram, os fantasmas. Não culpe os fenômenos da natureza. Não culpe Deus. Olhe para você e encontre em você para enfrentar o que vem pela frente. Amém, igreja? Amém. Coragem. Depois Jesus não diz coisas espetaculosas. Ele diz, sou eu. A mesma afirmação do Monte Horebe com Elias. Eu sou aquele que sou. Sou eu. Ele não diz títulos. Eu sou o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Deus milagreiro. Eu sou o Deus terapêutico. Eu sou o Deus do dinheiro. Eu sou o Deus do ouro e da prata. Eu sou o Deus do poder. Ele diz, sou eu. E depois diz, não tenhais medo. Eu fico muito emocionado com isso, porque eu tenho a graça de ter tido uma boa experiência de pai. E meu pai era um bicho de temperamento forte. Está ali meu primo Robson, que conviveu, sabe como é que o Tinácio era. Mas, quando a gente tem a graça de adolescente, aqueles primeiros assombros da adolescência, quando você tem os primeiros pesadelos do enfrentamento da vida, que o pai chama a gente pelo nome, sente o barulho na cama, o movimento da gente e chama a gente pelo nome, diz, Antônio, alguma coisa? Eu estou aqui. Pai,
Tem hora na vida que muito mais do que a sua força, muito mais do que a sua autoridade, muito mais do que o seu bolso, muito mais do que o seu poder financeiro, a única coisa que conta é seu filho, sua filha sentir você dizendo: sou eu, estou aqui, sou eu. E ele diz o anúncio definitivo, que é resumo da mensagem dos tempos messiânicos: não tenhais medo. Eu tenho repetido a exaustão essa frase, eu não, o Evangelho, e recordado que essa frase perpassa o Evangelho. Quando o anjo anuncia para Nossa Senhora, lembra? Não tenhais medo, encontraste graça. O anjo 3 vezes falando com São José em sonho: não tenhais medo. Os anjos ou o próprio Cristo ressuscitado na madrugada na beira do túmulo: não tenhais medo. Os anjos para os pastores na noite de Natal lá nas montanhas, dizendo aos pastores: não tenhais medo. Esta frase, não tenhais medo, é a frase que explicita o anúncio dos tempos messiânicos. Mais do que um Deus poderoso que me dá pão e peixe, que eu faço dele rei, para ele me dar cesta básica e eu não ter que trabalhar, ele é um Deus que inaugura na minha e na sua vida o tempo de uma experiência de Deus que não nos governa pelo medo. Deus não precisa te assustar, Deus não precisa te passar medo, Deus não precisa causar tempestade para arrancar seu amor e para mostrar a autoridade dele. Porque quem prova que tem autoridade pela ameaça é exatamente quem não tem a verdadeira autoridade, não é não? Não é não? Deus, ele manifesta o poderio e a soberania sobre você, dizendo: todas as realidades que te metem medo estão anunciadas a você, que elas não têm mais o domínio sobre você. Se você me escuta, eu estou perto de você e eu vou ajudar você a acessar a fonte das forças sobrenaturais para o enfrentamento. Onde mora a coragem? Dentro de você. Eu estou aqui e eu vou te ajudar. A gente chama isso na espiritualidade de mestre interior. O Espírito Santo é o mestre interior que ajuda a gente a encontrar os dons de Deus dados e recebidos nos sacramentos, no batismo e na crisma que nós celebramos ontem. É aquele Deus que ajuda você a encontrar em você a realidade nova, que os discípulos não estão dando conta de acessar. Olha a dificuldade de Pedro, vamos lá? Versículo 28. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Versículo 29. Jesus respondeu: Vem. Leia. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro disse a Jesus o mesmo que Satanás disse a Jesus no deserto: se és filho de Deus, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Ontem Dom João, na missa do Crisma aqui, falou: Jesus não convidou a gente para ser peixe, para andar sobre a água, ou para ser pato, para andar sobre a água. Jesus não quer isso de nós. Pedro não entendeu. Nós não precisamos andar sobre as águas porque nós temos um outro poder. Nós temos inteligência e habilidades para construir a barca e para dominar a tecnologia de navegação. Não é não? Nós não temos a condição de animais naturais. Nós temos o poder sobrenatural e, além disso, a assistência de Deus para os dons e as habilidades desenvolvidas.
Nós não precisamos ficar recebendo pão e peixe de Deus e nem do governo, porque nós precisamos de ajuda para encontrar em nós a coragem e a potência que nós temos para desenvolver nossas habilidades e nós alcançarmos com os nossos esforços o que é necessário para uma vida tomada de bênção e de graça de Deus. Mas Pedro não quer isso. Ele quer uma religião de fenômenos, de aventura, um Deus poderoso que eu grito, uma religião do grito. É só eu precisar, eu grito, ele vem. Deus de Jesus Cristo não é um Deus que você toda hora acessa quando precisa dele no grito, porque é um Deus que te fala. Não é no grito que você alcança a ajuda dele, mas é na escuta dele que você alcança o discernimento para encontrar em você o que você precisa para edificar sua vida. Amém, igreja? Amém. Amém. Isso aqui é totalmente o inverso de tudo que tentam fazer conosco, manipulando-nos na religião do medo. Hoje existe uma verdadeira teologia do medo, uns movimentos dentro da Igreja Católica que falam do poder do demônio, do poder do pecado, do poder do mal, e de São Miguel com a espada para cortar tudo o tempo inteiro, como se a morte de Jesus na cruz não valesse nada. O pobre do São Miguel tivesse que ficar lutando com o dragão e com o capeta, como se a morte de Jesus não tivesse sido uma resposta definitiva ao poder do mal e do medo. Por favor. Hoje, Jesus diz para mim e para você: tome cuidado com o que você pede para Jesus, tá? Porque pode ser que você peça e ele diga o que ele falou para Pedro: vem. Você passou a noite inteira em oração como Jesus na montanha, tem uma íntima comunhão com o Pai, que você flutua sobre os problemas, as tribulações, as coisas boas e as piores coisas. Você tem uma íntima comunhão com Deus, que você anda flutuando por aí, de tanta comunhão com Deus. Vem. Tem uma expressão maravilhosa na espiritualidade, que diz que a oração de Pedro é a oração dos afogados. É chamada de a economia dos afogados. Preste atenção, que lá no versículo 28, Pedro faz uma reza cumprida: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. É a oração do aventureiro. Lá, a hora que está afogando, ele é econômico nas palavras. É só um grito e: Senhor, salva-me. A gente chama isso de economia dos afogados. É a reza do grito, do desespero. Você pode ser bem mais do que uma pessoa que vive a sua vida e enfrenta a sua vida como se fosse permanentemente alguém que está em estado de afogamento permanente, para toda hora rezar gritando com Deus. Sai dessa, sai dessa, sai dessa. Quando Pedro grita: salva-me, você pode fazer a seguinte pergunta. O que eu vou falar agora talvez seja a parte mais difícil, tá, gente? Senhor, salva-me. Jesus pode cochichar no meu ouvido e no seu, dizendo assim: filho, você está pedindo para eu te salvar do quê? Das águas? Do medo? De uma vida sem oração? De uma religião de aventura, de acreditar que um Deus é o Deus poderoso que te faz ser uma aventureira que voa por aí sem nenhuma consequência, anda por aí sem afogar, sem riscos? Salva-me de quê? Da falta de coragem, da falta de disciplina à oração, da falta de coragem de despedir as multidões. E eu esqueci de falar, mas eu reforço agora por 2 vezes,
despede as multidões para ficar a sós com Deus no monte, significa, ao entrar na igreja, põe o celular no modo avião, silencia ou desliga ele, tá bom? Ou deixa ele no carro, desliga. Salva de quê, Senhor? E ele sabe do quê. Vamos lá? Versículo 31, maravilhoso, o desfecho é extraordinário. Para você, pai, prepara-te. Versículo 31, Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: brada a igreja. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Escuta agora. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé. Essa é a causa do afundamento, fraco na fé. Não é uma fé grande que vai resolver o problema, mas uma fé cultivada. Ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se for cultivada ela dá fruto. Entendeu? Ela pode ser pequena como um grão de mostarda. Você diz a montanha daqui para ali, você pula e a montanha obedece. Você fala para a ventania, para, e ela te obedece. Aqui não se trata de grandeza na fé, mas se trata de cultivo da fé. Confiança, Pedro. Homem fraco na fé, porque duvidaste. A igreja é a barca. Pedro, quando ele sai da barca para ir na direção a Jesus, é aquilo que a reforma protestante trouxe para os tempos modernos. O que o movimento evangélico, pentecostal e protestante trouxe? Um gnosticismo que domina o nosso mundo, o espiritismo e essas filosofias espiritualistas que não tem nada a ver com o cristianismo. O que eles dizem? Deus sim, religião não. Jesus sim, igreja não. Não é isso que eles falam? Quer dizer, Jesus sim, barca não. Não quero igreja, não gosto de igreja, não concordo, acho a igreja... É aqui. Pedro está na turma da gnose moderna. Jesus sim, igreja não. Sai da barca. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro, deu uma bronca e Pedro subiu na barca e o vento se acalmou. Despede os medos, como despede as multidões, despede as multidões externas e internas, segura na mão de Deus e entra. Sobe, entra na igreja, o vento para, a tempestade vira brisa suave da primeira leitura. Pai, nós homens perdemos aquela nossa identidade no modelo dos nossos antepassados, de uma autoridade bruta, por vezes violenta, agressiva, e não soubemos encontrar o papel nosso de autoridade na sociedade dos tempos de hoje. Nós somos uma homaiada de mimimi. Pais, um homem para ser pai, ele não pode se dar ao direito de emburrar, de magoar qualquer trem, não. Aconteceu alguma coisa que te magoou, que te decepcionou, que te feriu, mas não dispense seu papel de varão, seu papel de autoridade. Aproxime-se do filho, estende a mão para ele, olha nos olhos, dê a bronca, mas oferecendo a sua autoridade, que só se sustenta pelo amor e pelo afeto de uma mão quente, segurando a mão do filho, da filha, e dizendo: você fraco na fé, por que você duvidou? Entra para essa barca, toca que eu vou te ajudar. Amém? Amém. Amém. Sai dessa sensibilidade exagerada, uma homaiada sensível demais. Tudo é milindre, sai dessa. Precisa dar bronca, dê bronca, mas não esqueça da autoridade, do afeto.
segura na mão, olha nos olhos e diz: sobe, essa casa é sua, essa família é sua. Eu estou com raiva, chateado com você, mas eu sou seu pai e eu te amo. A raiva vai passar, daqui uns dias nós vamos rir, mas por hoje eu estou com raiva. Eu te dou um abraço com raiva, para daqui uns tempos eu te dar um abraço com afeto. Amém? Amém. Escutei um psiquiatra essa semana dizendo: por que que hoje a medicina, com tudo que ela tem, a psicologia, a psiquiatria e até os medicamentos, às vezes não dão o resultado que a gente via certas terapias antigas terem eficácia tão grande quanto uma pessoa com doença, com distúrbios. A família parava tudo, colocava no lombo do animal, numa carroça, ia longe na rezadeira, no benzedor, e a pessoa voltava e curava. O psiquiatra falando: porque nós, dizia o psiquiatra, porque nós perdemos a noção do quanto tem poder o estender a mão para quem está sofrendo. Diz ele: nenhum remédio substitui a sensação de receber atenção e cuidado. Alguém parou por mim, alguém parou comigo, alguém cuidou de mim. Isso é a base de qualquer processo terapêutico. É por isso, dizia o psiquiatra, que às vezes aquele cuidado do pai e a mãe ir longe buscar a reza, a rezadeira, o rezador, parar um longo tempo, o padre fazer a oração, a atenção, o cuidado é a forma mais poderosa de curar as nossas fraquezas. Estender a mão e dar um tempo de comunicação de afeto. Amém. Amém. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Olha a cena final. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. todos os domingos você entra na barca para também receber a mão de Jesus, que estende a você a mão dele, a autoridade dele que dá a você a palavra firme para conduzir você na semana, mas também para você prostrar-se diante dele e adorar e confessar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não és um fantasma, não és um passador de medo. Deus não precisa passar medo para mostrar que é Deus, ou então ele não é Deus. Amém? Amém. Olha como ele estendeu a mão. Não foi para passar medo, foi para ser pregado na cruz, para o sangue dele pagar o preço do meu e do seu pecado. É assim que ele resolve os piores crimes e pecados nossos. É hora de você também agora entrar e acessar as tempestades, as noites escuras, a solidão, as tribulações que você enfrenta, que ninguém sabe, inclusive, às vezes, só você tem noção. Algumas tribulações que nem você sabe por que você passa por elas do jeito que passa. Inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração, feche os olhos e tenha uma profunda intimidade com Jesus. Diga a Ele que você precisa se segurar na mão dEle para entrar dentro de você e encontrar a coragem que só Ele pode te dar, a força que só Ele pode te dar, os dons que só Ele pode derramar sobre você. Segura na mão de Deus e vai. Não tenha medo. Reze. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida
quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se a jornada é pesada e te cansa, e sustenta, e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. A igreja canta, só as vozes. Segura na mão de Deus, Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, de pé e não olhes para trás. Segura na mão. Estenda as mãos aqui para a cruz e vai. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente nesta palavra. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho que de Deus. estende a mão para nós. E estende a mão para E nós. vence todo medo. E vence toda falta de fé. Toda falta de toda fé. fraqueza. Toda fraqueza. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por estender a mão. Por estender a mão. E socorrer-me. Estou com medo. E salvar-me. E salvar-me. E manifestar o poder de Deus. E manifestar meu poder. Presente em minha vida. Presente em minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no coração. Incline a cabeça. E agradeça a Jesus que estende a mão para você também. Através do seu Pai. Das pessoas que estenderam a mão para você e estendem ao longo da sua vida. Agradeça a Jesus que através de pessoas concretas cuida de você. Põe você na barca, sustenta você. Obrigado, Jesus. Obrigado pela barca da igreja, da família, dos amigos. Obrigado, Senhor. Não terei medo, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Diga para quem está do seu lado: coragem, Jesus está com você. Saudai-vos, desejando a paz. Na fé vejo manifestar